Olá pessoal, João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos falar um pouco sobre aprender a aprender. Então essa é uma frase bem falada aí nos últimos tempos. Alguns criticam muito esse método, inclusive eu tenho professores, uma professora especificamente que critica ferrenhamente essa história do aprender a aprender, que é uma ideia de, ao invés de você trazer conteúdo para o aluno, você estar disponibilizando para ele métodos para ele ir atrás desse conteúdo. E isso é muito visto dentro da psicologia escolar. Então nós temos uma visão, quando estudamos psicologia escolar, muito de críticas, de pontos positivos, pontos negativos, dessa ideia de aprender a aprender. E aí qual que é a crítica principal que é feita a esse método, e inclusive é feita por uma das minhas professoras, é o fato de que aprender a aprender, tá, legal, mas e qual é o embasamento, qual é a base estrutural desse indivíduo para que ele aprenda a aprender? Então o que é questionado por muitos que criticam este método é o fato de que tá, é possível aprender a aprender, é útil. Mas para aprender a aprender é necessário ter toda aquela base inicial, uma base geral de conteúdos que estabeleçam um norte para o qual me guiar. Porque afinal, como eu vou aprender a aprender se eu nem souber ler corretamente, escrever corretamente, não tiver uma base, uma noção ao menos de história geral, não tiver uma noção de questões geográficas, não tiver uma noção matemática, de português, da língua vigente. Então, as pessoas que criticam esse método do aprender a aprender trazem esse posicionamento de que é importante aprender a aprender, mas é necessário se ter uma base para isso. Eu, pessoalmente, tenho minhas ressalvas, porque eu gosto muito da ideia do aprender a aprender e eu sigo muito isso. Mas também tenho uma noção de que sem base nenhuma, às vezes você tem sérias complicações. Não é tão fácil você aprender a aprender quando você não sabe nada. O que é a ideia do aprender a aprender, então? Ao invés de você trazer conteúdos que são altamente mutáveis para o indivíduo, você traz formas dele buscar esses conteúdos. E isso para mim é essencial e é o que me norteou, que me fez realmente ter condições em busca do conhecimento. Por quê? Porque quando você traz informações, por exemplo, a velha historinha, né? Ah, o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Caramba, o Brasil foi invadido por assassinos que mataram o povo brasileiro, que estupraram, que roubaram. Então você vê como os conceitos mudam. Essa história de que o Brasil foi descoberto em 1500, essa porcaria era ensinada nas escolas até atualmente, até recentemente. Agora que você vê o entendimento de alguns historiadores mais atuais que caiu a ficha. Opa, pera lá, como assim foi descoberto? Tinha povo, tinha civilização aqui, plantavam, tinha sociedade, foi invadida, foi assassinado, foi estuprada, como assim foi descoberto? Essa mudança é muito recente e constantemente as informações estão mudando. E isso é uma informação do passado. Então isso também prova que o passado não é imutável, o passado muda sim. Então com essas mudanças de informações, e esse é só um exemplo bobo que eu trouxe, mas tudo muda. Se a gente for pegar a era da informática, então, atualmente, quem aprendeu a mexer no Windows, como eu aprendi no Windows 95, 98, hoje, pouca coisa daquilo é aplicável aos Windows atuais. Quem aprendeu a... Nossa, tem coisas piores, né? Meu cunhado, por exemplo, que é um pouquinho mais velho do que eu, não muito, mas poucos anos a mais do que eu, e teve acesso à informática antes de mim, ele aprendeu ainda a mexer lá no DOS, que era você digitar fórmulas para acessar os programas. Coisas bem... que hoje nós não encontramos uma aplicabilidade. Então, a gente vê o quanto as informações são mutáveis. E com essa era da informática, com essa atual boom da tecnologia, as coisas se tornam cada vez mais mutáveis. Então o que você aprende hoje, amanhã muitas vezes não tem utilidade. Literalmente.
Então, você trazer informações para a pessoa pode ser útil e pode não ser, porque essas informações podem não durar muito. Agora, quando você ensina as bases e ensina como a pessoa ir em busca das informações que ela precisa, as informações podem mudar o tempo inteiro, não faz diferença, porque o sujeito vai lá e aprende a informação nova. Por isso, essa ideia do aprender a aprender. Porque se entendeu que as informações não são mais uma coisa imutável como eram. Então foi ensinado que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, durante o quê? 200 e poucos anos foi ensinado isso. Então vocês vejam o quanto esse suposto saber, que não tem nada de sábio, foi repassado ao longo de mais de um século. Então é uma coisa muito que permaneceu por um longo tempo, mas que hoje não é assim. Hoje nós sabemos que constantemente são feitas novas descobertas, os conhecimentos mudam, a coisa se altera. Sendo assim, a coisa se alterando, é necessário que tenhamos uma forma de ir em busca das novas informações. E por isso que se estabelece essa nova pedagogia do aprender a aprender, que é criticado por muitos, mas que apresenta uma eficiência. Porém, claro que aí temos que questionar também, que é necessário bases, não se pode aprender a aprender do zero. Então não se pode simplesmente também dizer, ah, não, a gente não vai te ensinar nada porque os conhecimentos mudam mesmo, então você se vira aí do jeito que dá no mundo. Não é assim também. Então é necessário se ensinar ou ao menos se compreender aonde buscar informações, como manipular essas informações. Então, e a manipulação, por mais que alguns tenham um entendimento pejorativo da palavra, a palavra não é pejorativa não. Manipular não é ruim. Manipular vem de manejar, de manusear com as mãos. Não tem nada a ver com deturpar. Deturpar é outra história. Então as pessoas muitas vezes manipulam as informações de modo a deturpá-las, aí é outra história. Manipular sempre é necessário, sempre é importante. E quando nós aprendemos a manipular as informações, a manejar o conhecimento, nós aprendemos como ir em busca de novos conhecimentos. Então nós não ficamos limitados. Nós não ficamos com informações como se fossem verdades universais. Nós entendemos a questão da mudança nas informações, nós entendemos a necessidade de estudar vários aspectos dessas informações e nós entendemos que também podemos questionar essas informações e contrapor com outras. Por isso que eu, pessoalmente, sou um grande defensor do aprender a aprender. Por mais que também saiba a validade das críticas que são feitas a esta forma de se ver o conhecimento. É isso, só trazendo um pouco a importância mesmo dessa visão, desse modo de se ver a questão do aprendizado. Obrigado a todos pela atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clica em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos e até um próximo.